Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão Mateus, Lucas, Marcos e João. É Novo Testamento? Então, é o que nós vamos saber a partir de agora. Bom, o Fábio, esse que você está vendo aí, né? O falso mestre. Então, o Fábio, ele falou para mim, né, no particular, né, ele falou: você sabia que Mateus, Marcos, João, né, Mateus, Marcos, João, Lucas não é Novo Testamento? Aí eu falei para ele, claro que é Novo Testamento. Sim, claro que é Novo Testamento. Aí o Fábio falou, por que você acha que é Novo Testamento? Né? Aí eu falei para ele, Fábio, o que Jesus mais pregou foi da lei de Moisés ou foi de Boas Novas? De Boas Novas. Aí o Fábio respondeu, de Boas Novas. Então, por isso que eu falo que Mateus, Lucas, João, né, Marcos, é Novo Testamento. Então, os irmãos vão saber a partir de agora. Porque o Fábio diz que Mateus, Marcos, João, Lucas não é Novo Testamento. Mas que loucura é essa, né, irmão? Que loucura é essa, né? Então vamos saber a verdade a partir de agora. Para começar, o Fábio, ele já erra em Mateus, dizendo que Mateus não é Novo Testamento. Porque Jesus, ele pregou em Mateus sobre Boas Novas, Novo Testamento, ok? Então vamos saber a partir de agora a toda a verdade. Porque o Fábio acha que Jesus ficou pregando sobre a lei de Moisés, né? Porque ele diz que Jesus estava na lei de Moisés ali, como se Jesus estivesse falando, pregando da lei de Moisés, né? Então vamos lá. Olha só, meu irmão. Jesus, ele falou para os seus apóstolos: o Espírito Santo vos lembrará de tudo que eu falei na terra. Então, o que acontece? O que acontece é que Mateus, Lucas, João, Marcos, eles pregaram, ensinaram o Novo Testamento. Eles falaram tudo aquilo que Jesus falou na terra, os apóstolos. Então, esse novo Testamento, Boas Novas, estava sendo dito no oral pelos apóstolos. Por isso que Lucas, né, Marcos, Mateus, né, Lucas, João, Marcos, e assim vai, repetindo aquilo que Jesus falou na terra. Então, para deixar bem claro para os irmãos, que os apóstolos, eles pregaram boas novas, a mesma coisa que Jesus ensinou na terra. O Espírito Santo, que é o próprio Jesus, relembrou a eles tudo aquilo que Jesus falou na terra. Então, os apóstolos estavam pregando as boas novas, Novo Testamento, no oral. Aí, depois que eles foram escrever a Bíblia de tudo aquilo que Jesus falou na terra. Vocês compreenderam? Exatamente. Então, eu quero dizer para o Fábio é o seguinte: você não pode misturar as coisas, Fábio. Você não pode misturar as coisas, né? O Fábio do canal Caminhando de Verdade, CEV e Família. Que você não pode, Fábio, misturar as coisas, ok? Então, o que acontece? Para essa nova aliança se cumprir nos gentios, primeiro Jesus tinha que morrer na cruz para a salvação vir aos gentios. Compreendeu, Fábio? Então você não pode misturar as coisas, começar a ensinar para as pessoas, dizendo que Marcos, Mateus, Lucas, João não é Novo Testamento, porque isso, Fábio, é enganar as pessoas.
é mentir para as pessoas quanto à Bíblia Sagrada. Ok, Fábio? Então, Fábio, para que esse Novo Testamento, esse pacto com os gentios, a salvação aos gentios, se cumprisse, Jesus tinha que morrer na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, Fábio, o muro é derrubado e a salvação chega aos gentios. Então, você não pode misturar as coisas, Fábio, certo? Agora, que Mateus, Lucas, João, Marcos é Novo Testamento, ok? E deixando bem claro para o Fábio que Jesus, ele acrescentava na lei de Moisés. Quando Jesus fala, antigamente era olho por olho, mas eu, porém, vos digo, né? Jesus fala, eu, porém, vos digo. Então, Jesus estava acrescentando na lei de Moisés, certo? Então, Jesus, ele pregou mais, Fábio, Jesus pregou mais das boas novas do que da velha aliança. Então, Jesus também, ele lembrava da lei de Moisés, como diz lá em Malaquias, né? Lembrai-vos, né? Como diz lá em Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés. Então, em certas partes, Jesus falava da lei de Moisés, né? Não matarás, não roubarás, ok? Exatamente. Então, o que eu quero dizer para os irmãos que temos que abrir os olhos. Nós temos que vigiar a todo tempo contra os lobos disfarçados de ovelhas, falsos mestres que querem, né, perturbar a Bíblia Sagrada. Okay? Esses homens que estudam vários livros, várias Bíblias, estudam várias coisas e se tornam sábios aos seus próprios olhos. Então, vigiai, meus amados irmãos. Busque a Bíblia Sagrada para que você não seja enganado por esses falsos mestres, ok? Então, deixando bem claro para os irmãos, deixando bem claro, o Novo Testamento, o Novo Pacto, né, a doutrina, a novas doutrina, já estava sendo pregada no oral em Mateus, com Jesus Cristo. Depois, os discípulos, apóstolos, vieram também pregando o Novo Testamento, as boas novas, a aliança, né? No oral, depois que eles escreveram tudo aquilo que Jesus falou na terra e outras coisas a mais, tá bom? Então, deixando bem claro para o Fábio, como eu já falei para ele pessoalmente, que Mateus, Marcos, Lucas, João é Novo Testamento, ok? E dizendo para os irmãos que no Velho Testamento, a lei de Deus, o estatuto, o juízo e a justiça estava sendo dada para Abraão. Abraão já estava praticando os mandamentos de Deus, as leis de Deus, o estatuto de Deus. Deus falava no oral. Depois foi que Deus escreveu nas tábuas de pedra, né, o mandamento, a lei, ok? Mas o que é válido é o oral. O que é válido é o oral que vem de Deus, né? Não é apenas a escrita, não é apenas uma escrita que está na pedra, é o que vem primeiro do labial, no oral de Deus. Então Deus, ele deu os mandamentos no oral ao seu povo, né? Não matarás, não furtarás. Deus falou pessoalmente com o seu povo e todo aquele povo estava ouvindo os 10 mandamentos, o estatuto de juízo de Deus, que o povo tiveram medo e mandou Moisés, né, falar com Deus. Então foi lá aonde Deus escreveu nas pedras e deu para Moisés. Mas Deus falou no oral para o seu povo os 10 mandamentos, depois que Deus escreveu nas pedras e daí deu para Moisés. Isso aí você vai conhecer, né, depois o próprio Moisés revelando tudo isso aí que eu estou falando, né? Porque Moisés, ele conta algo mais o que aconteceu lá no Monte Horebe depois, lá na frente, bem lá na frente, Moisés revela realmente mais coisas do que aconteceu no Monte Horebe, tá bom? Então, deixando bem claro para os irmãos,
Mateus, Marcos, Lucas, João é Novo Testamento, ok? Falado no oral. Então, uma pessoa dizer que Mateus, Lucas, Marcos não é Novo Testamento, é a misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, né, irmãos? Pelo amor de Deus. O que Jesus mais pregou foi de Novo Testamento, foi de boas novas. Os apóstolos também, ok? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.